Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele, para mais uma aula de matemática do sexto ano. E para a gente começar a nossa aula, a gente vai fazer a correção do exercício da aula anterior. Então, peguem um caderno para vocês conferirem, tá? Vamos lá para a primeira questão? A professora de matemática do sexto ano de uma escola perguntou aos alunos: qual a propriedade matemática que justifica a igualdade, entre parênteses, 5 mais 6 menos 3, que é igual a 5 mais 5 mais, entre parênteses, 6 menos 3. Os alunos que acertaram responderam que foi a propriedade associativa. Por quê? Vejam aí na propriedade A, entre parênteses, mais B, a gente só muda a ordem dos parênteses, mas o resultado é o mesmo. Portanto, é a alternativa B, ok? Segunda questão. Qual a propriedade da adição que justifica a operação 5 mais 0, que é igual a 5? Lembram que a propriedade que diz isso é o elemento neutro, que justamente o 0 é o elemento neutro da adição. O 1 é o elemento neutro da propriedade da multiplicação. Já da adição é o 0. Logo, é a alternativa letra C. Na terceira questão, na Olimpíada de Matemática da Escola de Ana, uma das questões pedia que os alunos resolvessem o seguinte problema: 5 mais, entre parênteses, 3 mais 4, que é igual a 5 mais, aí a gente tem um símbolozinho, mais 4. Os alunos que acertaram disseram que esse símbolo aí, ele valia quanto? Vejam, na primeira questão a gente já pode ver um exemplo desse, que é sobre a propriedade associativa, né? Que aí a gente só está mudando a ordem dos valores. Então, esse símbolozinho é justamente o 3 da operação, tá? Quarta questão. A balança a seguir está em equilíbrio e as caixas têm a mesma medida de massa. Então, aí, ó, a gente tem 3 medidas sem saber e 4 quilos. Já no outro lado da balança, temos 10 quilos, 4 quilos e 2 quilos. Pede para vocês dizerem qual é a igualdade que representa o equilíbrio dessa balança. Para isso, você tem que escolher uma figurinha, né, para medir a massa de cada caixa amarela. Então, eu representei aí a figura, né, por um quadradozinho, a medida dessa caixa. Então, essas 3 caixas somadas mais 4 é igual a 10 mais 4 mais 2. Então, essa é a representação dessa igualdade, tá? Para a balança estar em equilíbrio. E aí, ele quer saber quanto é que mede a medida dessa caixa. Se de um lado a gente tem 10, 10 mais 4, com mais 2, né? Aí, a gente tem 14 mais 2, 16. Se na outra tá 4, quanto mede as outras caixas? E aí, você vai fazer aquelas operaçõezinhas, né? E dizer qual é o valor. Que, no caso aí, a medida da massa de cada caixa vai ser 4. Por quê? 4 mais 4 mais 4 mais 4 dá 16. E do outro lado, a gente também tem 16. Então, ela tem que medir 4 para a balança ficar em equilíbrio. E, por último, a gente tem essa questão aí, ó. Julieta quer a mesma quantidade em gramas de massas e peras. Ou seja, os pesos das frutas precisam ser equivalentes. Vamos ajudá-la colocando as peras no segundo prato da balança. Então, se cada maçãzinha é 100 gramas, e temos quantas maçãs aí? Temos 2 com mais 4, 6, né? Temos 6 maçãs. Então, ao todo, mede o quê? 600 gramas. E cada pera, 150 gramas. E para ficar em equilíbrio, eu tenho que colocar quantas peras? Veja, uma pera 150, com mais outra dá 300 gramas, com mais outra 450 gramas. E por último, 450 gramas mais 150 dá 600 gramas. Quantas peras foram? Foram 4. Logo, é a alternativa B, certo? E hoje, a gente ainda vai dar continuidade sobre esse assunto, só que olhar de outra maneira em relação agora a equações, tá? Então, o que é que a gente vai estudar?
vai ver as resoluções de problemas envolvendo a equação de primeiro grau do tipo ax mais b igual a c no conjunto dos números naturais, por meio de tentativa, princípio da igualdade ou técnica de equivalência. Então, primeiramente, vocês têm que saber o que é uma equação, né? Veja, uma equação é uma igualdade entre duas expressões matemáticas que se verifica para determinar valores das variáveis. Então, toda equaçãozinha, ela vai ter uma expressão lá que a gente não vai entender, não vai ter o valor, e a gente vai calcular para determinar. Chamamos essas expressões algébricas toda expressão em que há letras representando números. Então, aí a gente pode misturar números com letras. Aí a gente tem uma equação. Essas letras a gente chama de variável, que a gente não sabe o seu valor. Ela pode ter diferentes valores dependendo da situação. Então, aqui, ó. Nessa situação aqui, ó, desse exemplo. A variável, a gente chama ela de incógnita, certo? Por quê? É uma variável que deverá ser encontrada para solucionar uma equação. Nesse exemplo que a gente tem aqui, é o tamanho do pé, que aí a gente pode chamar por x, no caso aqui a gente está chamando por p, certo? E aí essa representação fica como? O n é a numeração desse pé, né? Que aí no caso ele calça 36. Esse p, ele representa a medida do pé, que é a gente substituindo, né? Que é o termo que a gente acabou de determinar ali para a gente saber qual é a numeração. Então, a gente vai fazer 5 vezes 23 mais 28 e dividir por 4, que aí vai dar a numeração de quanto esse pé aí calça, né? Ele dá aproximadamente, ele não dá exato. Então, isso aí representado é uma equação. Por quê? Esse p, ele representa a variável, que a gente não sabe. E aí, a gente tem o que chamamos de equação. E resolvemos para descobrir esse valor, tá? Alguns exemplos sobre essas equações, né? Temos aí, ó, 2x menos 5 igual a 12. É uma equação. Por que é uma equação? Porque tem a variável aí, x, que a gente chama de incógnita. R ao quadrado mais 5 é igual a R mais 17. Também é uma equação. Mas qual é a letra que está representada? É o R. A incógnita aí é o R. 8x igual a 32. O x é uma incógnita da equação. X menos y pode ter mais de uma letra na equação, certo? Aí a gente tem aí duas incógnitas, que é o x e o y. E por último, x mais 6 igual a 2x mais 1. É uma equação com uma incógnita, x. Ambos os lados estão com x. Então, a gente tem aí representações de algumas equações, tá? E igual a balança, né? A equação ela é representada igual a uma balança. Tem um sinal de igualdade para representar aí que essa expressão vai ser igual a outra. Então, temos aí, ó, 2x menos 5 igual a 12. Esse 2x menos 5, a gente chama de primeiro membro da equação, que é a primeira parte da equação. Sinal de igualdade, e o do outro lado, que é 12, a gente denomina segundo membro da equação, tá? E aí, vamos ver essa situaçãozinha aí, ó. Pelo princípio da igualdade, como é que a gente resolve essas equações? Podemos escrever uma equação equivalente a uma equação dada por meio de algumas transformações baseadas nos princípios de equivalência, certo? Então, eu tenho nessas caixas, eu posso trocar ela, em vez de a gente representar por um desenho, a gente representa por x. Então, eu tenho x mais 50, mais 100. Vai ser igual a 500. E como é que a gente resolve? Vamos conferir? O x, né, representa a caixa. Então, aí, ó, x mais 100 igual a 500. O que é que eu vou fazer? Esse x aí representa as caixas. Quantas caixas temos? 2 caixas. Então, vai ser 2 vezes o x mais 100. E para a gente poder retirar, balancear, se eu tiro esse peso 100 de um lado, eu também tenho que tirar do outro. Então, eu faço 100 menos 100 igual a 500 menos 100. Então, fica 2x, né? Porque 100 menos 100 é 0, igual 500 menos 100, 400. E aí,
Para balancear, eu vou dividir ambos os lados por 2, certo? Que me sobra só o x e 400 dividido por 2, 200. Logo aí, cada caixa vai medir 200 gramas. E aí vocês percebem, se eu tenho uma caixa que é 200 gramas, mais 200 dá 400, com mais 100, 500. Então, essa igualdade tá equivalente. Vamos ver essa atividadezinha. Observem as balanças e respondam as questões. Na primeira balança, né, o que pesa mais? Vai ser o mamão ou o abacate? E na segunda, a laranja ou o abacate? As laranjas ou o abacate? Vocês estão vendo alguma diferença entre essas duas balanças? Dá para perceber? Dá, né? Vejam aí, o mamão, ele pesa mais, né, do que o abacate. Já na outra balança, está em equilíbrio. Então, as laranjas e o abacate, ambos aí estão com o mesmo peso, ok? Segunda, se trocarmos os objetos das balanças, o que acontece? Então, a gente tem aí 10 quilos e 1 quilo aí de farinha, certo? O pacotezinho, né, do alimento. Se eu troquei de lado, aconteceu alguma coisa? Não, né? Permaneceu do mesmo jeito. Logo, ambas têm o mesmo valor. Ao trocar, vai permanecer do mesmo jeito a balança, porque eu não alterei o peso de nenhum dos lados, tá? Na letra C, o que acontece se acrescentarmos uma maçã com o mesmo peso em cada prato e se retirarmos o pacote de farinha e o peso de 10 quilos da balança? O que acontece? Vejam, na primeira balança tem aí o quilo, né? Tem a farinha, o pacote e os 10 quilos. Na segunda, eu acrescentei a maçã em ambos os lados. Alterou alguma coisa? Dá para perceber se alterou ou permaneceu do mesmo jeito? Permaneceu do mesmo jeito. Por quê? A maçã, ela está com o mesmo peso. Então, se eu coloquei de um lado e coloquei do outro, a balança ela vai continuar em equilíbrio. Segundo, a balança está em equilíbrio. Qual é o peso da melancia? De um lado eu tenho 25 quilos, do outro eu tenho uma melancia mais 16 quilos. Ela está em equilíbrio, então ele quer saber qual é o peso dessa melancia. Como é que a gente faz para resolver? Vamos lá. Eu digo que essa melancia é uma letra, então eu coloco x, certo? Então, 25 de um lado, x mais 16. Aí eu quero tirar esses 16 quilos, né, para eu saber quanto é que vale essa melancia. Então, se eu tiro 16 de um lado, tiro 16 do outro. Então, eu faço 25 menos 16, que dá 9 quilos. E me sobra x, né, que é justamente a melancia. Portanto, essa melancia ela tem 9 quilos. E aí, observando esses exemplos da balança, né, como a gente pode resolver uma equação, como é que a gente faz essa operação, né? Como é que a gente descobre o valor dessa incógnita para que ela seja verdadeira? Por exemplo, eu tenho 8x igual a 32. Qual é o valor de x? Como é que eu posso fazer isso? Esse 8 com o x significa que eu estou multiplicando. Então, eu faço 8 vezes o x igual a 32, certo? Então, que número que eu multiplico o 8 que dá 32? Fazendo lá a tabuadazinha, a gente encontra o 4. Por quê? 8 vezes 4 dá 32. Então, a gente pode resolver mentalmente algumas operações, certo? Aí, a gente diz que esse 4 é solução dessa equação. Portanto, o x a gente substitui por 4, certo? E aí, essa sentença fica verdadeira. E resolver uma equação do primeiro grau é encontrar a sua raiz e verificar se ela satisfaz as condições apresentadas por essa equação. Por exemplo, resolva essa equação, 2x menos 5 igual a 13. Resolvendo mentalmente. Então, que número eu multiplico 2 menos 5 que dá 13? A alternativa que a gente tem é o 9. Por quê? 2 vezes 9, 18. 18 menos 5, 13. E aí, essa equação aí, né, dessa sentença, é verdadeira. Então, x é solução dessa equação, tá? Portanto, esses casos que a gente viu, 4 a gente chama de raiz, 9 também já a gente chama de raiz dessa equação. Agora, vamos ver um probleminha. A soma das idades de Carlos e Pedro é 20 anos. Qual é a idade de cada um?
sabendo que Carlos é 8 anos mais velho que Pedro. Veja, se a soma das idades, né, aí é 20. E a gente diz que a idade de um mais 8 é mais velho, né? Então, a gente diz que Carlos, com mais 8 anos, né, vai representar a idade de Carlos, que é x mais 8. E o x é a idade de Pedro, certo? E a gente iguala isso ao todo, que é 20. Por quê? Se eu somar a idade dos dois, vai dar 20, tá? Então, se eu tenho 2x, aí eu faço 2x mais 8 igual a 20. Retiro esse 8 de ambos os lados, né? Sobra com 2x igual a 12. E aí, eu divido por 2, certo? Fica x igual a 6. Logo, a idade a gente vai descobrir a idade de 1, né? Quem é x? Pedro, né? Carlos é x mais 8. Então, como é que a gente fica? Veja. Se a gente achou que x, né, 6 é a raiz dessa equação, então, a idade de Pedro, que foi representada por x, vai ser 6 anos. Ele tem 6 anos. Já o outro é a idade de Pedro mais 8. Então, vai ser o quê? 6 mais 8, que dá 14. E se a gente conferir 14 mais 6, 20, né? Então, a gente chega à nossa solução, que Pedro tem 6 anos e Carlos tem 14 anos. Então, essa foi a aula de hoje em relação às equações. Espero que tenha gostado e até a próxima aula, pessoal.